Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está fazendo Jesus feliz, diga glória a Deus. Mas parece que diminuiu, glória a Deus. Vamos de novo. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está fazendo Jesus feliz, diga glória a Deus. Pastor, como que eu faço Jesus feliz? Será que eu tenho que cumprir todo o protocolo? Só uma coisa para fazer Jesus feliz, e Jesus é Deus, ou seja, fazer Deus feliz. Andar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está andando por fé, você está agradando a Deus, Ele está feliz com você, amém? Aleluia. E eu quero te falar que não existe outro modo do crente viver, porque o justo viverá pela fé. Eu não sei se a Thaís passou para vocês aí o fundo dessa mensagem. Ontem ela fez, me passou, eu acredito que ela deve ter colocado nas nuvens. E hoje nós vamos fazer uma mensagem, eu já sabendo que eu não vou dar conta de ministrar em um encontro, então nós vamos fazer 2 encontros. Vou ministrar a mensagem hoje e vou ministrar também no domingo que vem. Então vai ser parte 1 e parte 2, porque o assunto daria para a gente falar um mês de uma série sobre salvação, a salvação e o reino, amém? A salvação e o reino. E o mais interessante é porque as pessoas hoje, por mais crentes que sejam, elas confundem as duas coisas. Elas acham que é a mesma coisa. Elas acham que são sinônimas. E nós vamos hoje, e a semana que vem, vamos mostrar pela palavra de Deus, que elas são próximas, tem um sentido interdependente ao outro, mas são também distintas e também vão redundar em uma atitude da nossa parte com relação a esses 2 conceitos, ou seja, salvação e reino. Diga salvação, diga reino. Amém? Ouça bem essa frase. Escrevi essa frase para começar a te dar amém? Um insight. Todos que irão reinar com Cristo são salvos, mas nem todos que são salvos irão reinar com Cristo. Esse já para começar a gerar amém? Vou repetir. Todos que irão reinar com Cristo são salvos, mas nem todos que são salvos irão reinar com Cristo. Isso já é uma quebra de paradigma, porque a gente acha que é a mesma coisa, o mesmo pacote. Eu sou salvo, vou reinar com Cristo. Depende. Eu sou salvo, eu vou morar nas mansões celestiais. Aí está correto. O reino tem requisito. E nós vamos falar sobre isso. O grande evangelista, pastor batista, norte-americano, chamado Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Quem não ouviu falar de Billy Graham? Ele tem uma frase célebre que diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. E o discipulado, daqui a pouco nós vamos falar, está ligado ao reino. Salvação é de graça, mas o reino, em outras palavras, custa tudo que nós temos. Amém? Amém, queridos? Eu estou indo rápido demais? Não, né? Modo slow motion. Amém? Para que nós entendamos e compreendamos essa verdade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 3, 23. Amém? Romanos 3, 23. Aleluia. Glória a Deus, achei Romanos, pensei que tinha tirado da minha Bíblia. Romanos 3, 23 diz assim: porque
Não, desculpa. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou ler novamente. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós a liberamos nessa manhã, que o Senhor, através do Espírito Santo, convença, Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas que o Senhor nos encoraje nesta manhã a prosseguirmos, nós que somos salvos, a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Pai, gera em nós, Deus, um espírito encorajado, destemido, intrépido, que deseja avançar, não apenas mais na salvação, porque essa já está resolvida, se nós cremos, mas para o reino, para fazermos, ó Deus, cumprir, que é chegado o reino de Deus, para fazer cumprir o reinar em vida, para fazer cumprir os princípios do reino que não são bebida e nem comida. Pai, no nome de Jesus, nos aquece nesta manhã e usa a sua palavra, usa o teu servo, no nome de Jesus eu oro. Diga amém, diga glória a Deus. A salvação é o dom gratuito de Deus. O que é dom? A palavra dom no original normalmente aparece como charis, que é ligada para a palavra charisma, né, que é carisma, que vem exatamente mostrar que é o quê? Um presente, um dom que Deus dá. Então a salvação, segundo a palavra de Deus, é um dom gratuito de Deus. Deus dá gratuitamente. O que é dar gratuitamente? É algo assim, mais ou menos assim. Aleluia. Hoje eu não vou andar muito não, tá, Will? Pode ficar tranquilo. Eu venho aqui e falo para o meu irmão Glauco, fala assim, olha, esse celular é seu. É só brincadeira, viu? Ele falou assim, não dá vontade nem de pegar. Então, mas aí que tá, vamos supor que eu não tivesse falado assim, é só brincadeira. Aí você fala, nossa, não dá nem vontade de pegar. Se você tivesse falado isso, você não entendeu que foi o que? Um dom, foi uma dádiva, foi um presente. Você ainda fala assim, eu não tenho vontade de pegar, porque deve ser uma pegadinha. O que ele vai me cobrar? O que ele vai requerer? E é o que muitas vezes nós fazemos com relação à nossa salvação. Salvação é um dom gratuito de Deus. Deus deu. Apenas receba. Muitas vezes a gente fica elaborando o que eu devo fazer para receber. Qual a obra que eu preciso fazer para ser aceito? Não, Deus te aceitou em Cristo Jesus e Ele te dá a salvação. Amém? A Ana falou, já vou desfrutar. Amém, Jesus? Então diga assim, a salvação é um dom gratuito de Deus. Amém? Então, é gratuito porque não tem preço para nós pagarmos. Não quer dizer que não tem valor. O valor, na verdade, era impagável. Era impagável. O valor era muito alto. Nós não teríamos nenhuma condição de pagarmos. Então Deus dá. Não nos custa. Nós não temos dinheiro para pagar. Não tem esforço a fazer. Não tem obra a realizar. Não tem justiça própria a embasar. Então Deus, Ele simplesmente dá. Mas, ouça bem, a salvação é o dom gratuito de Deus, que recebemos pela fé, e não por obras. Amém, Jesus? Você está em Romanos 3, passa uma página aí, na minha Bíblia, passando uma página, eu encontro Romanos 6. Romanos 6, 23, a Bíblia diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então, por que nós recebemos o dom gratuito de Deus? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esta é a condição do homem sem Deus. E todo homem nasce do mesmo ancestral comum, a saber, Adão, que pecou. E o pecado entrou por causa de um homem. Aí a gente acha que injusto, mas você acha justo o pecado sair por causa de um homem também? É assim que Deus fez. Entrou por causa de um homem desobediente e nós todos pecamos. Mas agora o pecado é tirado por causa de um só homem, a saber, Jesus Cristo, o chamado último Adão. Então veja que só reconhece que precisa de salvação aquele que entende que está perdido. Só reconhece que precisa de vida aquele que sabe que estava morto. Então, por isso Deus, com seu amor, Ele promove a salvação, porque sabe que o homem estava morto. O homem ele tinha um salário a receber por causa do pecado, que era a morte. Então, ao invés de pagar o salário dele, que era a morte, ele vai e concede gratuitamente a vida eterna. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia. Abra comigo também em Efésios, capítulo 2. Então você vai passar à frente, vai passar as cartas de Paulo aos Coríntios, depois vem Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Nós vamos ler do 8 até o 10, e a Bíblia diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, veja que a graça é o meio pelo qual nós somos salvos. O que é graça? É o favor que eu não mereço. Então, mesmo sem merecer, Deus me deu. Por isso eu fui salvo. Que ninguém reúne predicados, ninguém reúne qualificações, ninguém pode se dizer ou se autodenominar salvo. Eu costumo dizer que uma pessoa que deseja salvar-se a si mesma, por seus esforços, por suas obras, por seus predicados, ele vai ter tanto sucesso nisso, quanto uma pessoa que quer se levantar do lugar onde está, puxando o seu corpo pela gola da sua camisa. Se você quiser tentar, vê se você vai conseguir se levantar. Eu falo do chão, não é da cadeira. Você quer tentar? O mesmo sucesso que uma pessoa tem em tentar salvar-se a si mesmo por suas obras é o sucesso que uma pessoa tem de se içar do chão, puxando o seu corpo pela gola da sua camisa. É esforço vazio. Então nós precisamos entender que quando o Senhor estabeleceu a graça é porque é um favor que Ele já sabia, e nós precisamos saber que nós não merecíamos, mas nós acessamos de uma forma. A graça comum está sobre todos no mundo. A graça está sobre nós aqui, está sobre as pessoas lá fora, está sobre o país inteiro, está sobre o mundo todo. Mas as pessoas acessam a graça de Deus mediante a fé. Eu preciso crer. Somente crendo eu acesso a graça de Deus, porque a graça, ela está sobre todos, mas alguns pela fé tomam posse, creem que embora não sejam merecedoras, elas podem acessar, porque Cristo, diga, deu, fala, deu, doou, é um dom gratuito. Amém, Jesus? Então eu e você a ficha já caiu. Nós já tivemos essa experiência de salvação, e ela não veio por obras. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de evangelizar,
porque a gente esquece do nosso passado. A gente esquece que nós também viemos para Jesus todo embaçados. E nós esquecemos que as pessoas, elas vêm para Jesus todas embaçadas, todas maltrapilhas, feridas, perdidas, mortas. Mas nós queremos que as pessoas venham para Jesus bem resolvidas. Elas não virão assim, porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E glória a Deus por isso, não é? Porque nós estamos aqui. Agora, entenda uma coisa, não é obra. E às vezes as pessoas ficam reivindicando que elas têm obras. Não, você precisa pregar o evangelho, a pessoa precisa crer que Jesus é Senhor, é Salvador. E a palavra por si só, ela vai trazendo um impacto na vida da pessoa, porque esse amor é constrangedor. A pessoa vai falar, realmente eu não mereço, realmente eu não fiz por onde. Realmente eu não estou fazendo tudo direito, realmente minha vida está atrapalhada, realmente eu estou, sabe, em trevas, mas Ele assim me amou. Então eu creio, eu aceito, eu recebo. E ela é salva. E isso se dá no momento em que ela, pela fé, acessa a graça salvadora de Cristo. As obras, elas vêm depois. Nós costumamos dizer, nós não somos salvos pelas boas obras. Não são as boas obras que nos salvam. Ou seja, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Amém? Então, uma vez que eu fui salvo, agora eu tenho quem dentro de mim? Jesus. E quais são as obras de Jesus? Boas. As minhas obras eram más, mas agora que eu nasci de novo, as minhas obras são boas, são benditas, são abençoadas. Então veja que a obra boa, ela não tem que ser rejeitada. Tem gente que fala assim, eu não preciso fazer obra nenhuma, porque não é obra que salva. Ei, de fato, obra não salva, mas uma vez que você é salvo, você precisa praticar boas obras. Por quê? Porque na vida do cristão, boas obras é um sinal seguro de que ele nasceu de novo. Um cristão que não anda na prática de boas obras pode se questionar no novo nascimento dele. Quem está entendendo até aqui? Amém? Então, queridos, entenda isso. É tão interessante que a palavra de Deus, ela vai mostrar então que o homem, ele precisa dessa salvação. E é interessante também notar que a salvação é o maior presente de Deus para a humanidade. Abra comigo a sua Bíblia em João, Evangelho de João 3. Existe uma revelação maravilhosa aqui em João 3, 16 até o 18. Normalmente nós lemos João 3,16, todos sabem, de cor e salteado, mas eu quero te convidar também a ler os outros 2 versículos, que dizem assim, vamos lá, 16 até o 18. Porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que Ele fez? Ele deu. Para que todo aquele que nele crê. Então não é o que tem boa obra, é o que crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a nossa pregação. Por que muitos não ganham ninguém para Jesus? Porque eles estão falando assim, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Essa é uma pregação errada em 2 sentidos. Você não vai ganhar ninguém porque você fica amedrontando. O medo já está na vida da pessoa. Nós já vivemos, antes de Cristo, debaixo de medo. É ou não é? Então não precisa passar mais medo em ninguém. Viu, crente?
Você vai para o inferno. Então, é erro para passar medo, porque a pessoa já está no medo. Então, para com isso. Segundo, é errado, porque a pessoa não vai para o inferno. Ela já está lá. Porque ela não creu. E quem não creu já está condenado. O que Jesus está fazendo, ele está tirando gente do inferno. A gente está falando, você vai para o inferno. Não, a pessoa já está lá. Quem está entendendo isso? Você está ali para pregar boa notícia. Uma boa notícia que você não precisa falar, né? Mas você está... Que nem eu era, fala de você, olha, eu era assim, eu estava todo embaçado, estava perdido, estava no mundo sem Deus, estava debaixo do império das trevas, mas Jesus entrou na minha vida e mudou meu coração, Ele me transportou, Deus me transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora a minha vida é luz, é paz, alegria, gozo no Espírito, amém? Olha só o interessante desse texto, porque muitas vezes as pessoas acham também que Jesus é mau, porque essa pregação ela deixou Deus com cara de mal. Deus está mandando gente para o inferno. Ei, o homem já está no inferno. O que Deus fez é enviar Jesus para resgatar o homem de lá. Você tá entendendo? Olha só, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas tem crente condenando o mundo. Mas, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nós precisamos entender que se tratando de salvação, nós precisamos apresentar as boas novas, nós precisamos falar realmente do coração de Deus, nós precisamos falar que Deus ele fez um plano maravilhoso para que a pessoa pudesse ser resgatada, e você pode abrir a sua boca e falar do seu testemunho, você pode falar do que Deus fez na sua vida, porque de fato, todos nós, algumas pessoas falam assim, pastor, você nasceu num berço evangélico, minha mãe era crente, muito crente, meu pai não era, mas eu tive que fazer a minha decisão com 18 anos de idade, porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Você pode ser filho de um crente, você pode ser neto do Billy Graham, se você não tiver um encontro pessoal e reconhecer e crer, você não acessa a graça, e a graça está disponível. Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, a graça está disponível. A graça está disponível, o favor está disponível. Talvez você hoje não se veja merecedor, de fato nós não somos. Talvez você se veja assim tão longe da perfeição, de fato nós não somos perfeitos, mas Deus nos escolheu a si mesmo. A Bíblia diz em Romanos 5, 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Jesus não veio quando nós estávamos bonitos, cheirosos, bem resolvidos, na luz, com a Bíblia debaixo do braço. Jesus veio para nos salvar da perdição, e essa é a prova maior do amor de Deus. Ele nos amou quando nós éramos pecadores, porque amar uma pessoa cheirosa, bonita, maravilhosa, sem defeito é fácil, e amar uma pessoa pecadora, morta, fedida, maltrapilha, só Deus. Mas ainda bem que Ele também outorgou, Ele nos deu o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então hoje você também está com um tanque cheio do amor ágape de Deus. Você não conseguia amar as pessoas, mas agora você consegue, porque não é mais o seu amor raso, natural, o meu amor raso, natural, agora é o amor ágape de Deus. É do tipo assim, Ele me amou sem merecer, agora eu posso amar sem merecer também as pessoas. É o mesmo tipo de amor. E quando Deus faz isso? A gente deu uma aula aqui na escola de discípulos, e fazendo aqui uma merchandising sobre a escola de discípulos, né, Cris? É uma benção, acontece todo sábado, e vai começar um módulo novo agora semana que vem, sábado que vem. Então você pode se inscrever para o novo módulo. E a nossa aula foi salvação, filiação e graça. E na primeira parte, falando de salvação, eu falei de algo importante, porque salvação foi estabelecida por Deus de uma forma eterna.
Nós achamos que a salvação, ela está diretamente ligada com a queda do homem. De fato, na terra, ela se materializou a partir da queda do homem. Quando que se deu a queda do homem? Lá no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, foi incrédulo. Mas sabe, a Bíblia garante que Deus, ele é onisciente. Você crê que Deus é onisciente? Ele é sabedor de todas as coisas? Em qual tempo? Em todo o tempo. Então você acha que Deus foi pego de surpresa? O homem pecou. Meu Deus, ou não, eu sou Deus, né? O que eu faço agora? Vou providenciar alguma coisa aqui. Você acha que Deus fez isso? Deus não foi pego de surpresa. É um mistério, né? Mas Deus não foi pego de surpresa. E a Bíblia, ela vai dizer exatamente que o homem, mesmo criado por Deus, colocado no jardim do Éden, encontrava-se no estado de inocência. Ele foi formado por Deus do pó da terra. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. O Criador deu ao homem o chamado livre-arbítrio. E ele deu apenas uma ordem proibitiva. Olha só, Deus falou de faz tudo que você quer e tal, deixou o homem. E ele deu só uma, quantas? Uma ordem proibitiva. Todas as outras falas de Deus com o homem foi faça. Só uma proibitiva, não faça, não coma desta árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz lá em Gênesis 2, 16 e 17 assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Uma ordem proibitiva. O resto é faz, governe, multiplique, seja fecundo, guarde o jardim, seja feliz, vai que eu estou te vendo. Essa aqui são, sabe, só conjecturas. Mas uma ordem proibitiva. A ordem proibitiva foi: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí alguém vai falar, mas por que Deus pôs essa árvore, né? Exatamente para mostrar livre-arbítrio, que Ele deu livre-arbítrio, porque se tudo fosse permitido, não ia ter escolha, não ia ter letra A e letra B. Quem está entendendo isso? Para mostrar que Deus não fez robô, fez homem. E Deus quis uma família que se relacionasse com Ele por livre vontade, livre-arbítrio. Então Ele deu a escolha. Mas infelizmente o homem escolheu desobedecer. A serpente semeou engano, está no capítulo 3 de Gênesis, depois você pode conferir, ler. E o homem e a mulher, o que eles fizeram? Duvidaram da palavra, desobedeceram à autoridade, caíram destituídos da glória de Deus. Esse foi o processo. Primeiro começa no duvidar da palavra, depois desobedecer à autoridade, finalmente destituído da glória de Deus. Cai destituído. Hoje não é diferente. Se eu, como crente, duvido da palavra, eu vou desobedecer à autoridade e depois vou cair destituído. Mas o Senhor hoje, Ele continua nos resgatando. Com amor eterno me ama e com benignidade Ele me atrai. Então, Ele sempre tem um ciclo do recomeço. Talvez você esteja nessa fase de recomeçar. E eu estou aqui para dizer, não pare, recomece. Deus tem novo para você. Deus não desistiu de você. Os ouvidos de Deus não estão cerrados para não ouvir a sua súplica. E a mão dEle não está encolhida para não salvar. Pelo contrário, Ele está atento ao seu clamor. E nesta mesma manhã você pode orar e dizer, Pai, eu quero esse recomeço, porque outrora eu duvidei da sua palavra, eu fui incrédulo, eu desobedeci à sua autoridade, eu caí, mas se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Me levanta, Senhor, nessa manhã. Eu sei que eu dei ilegalidade, por um caminho o diabo quis entrar e fazer um escarcéu na minha vida, mas a Bíblia diz que por 7 caminhos ele vai fugir da minha presença. Amém? Então na terra, ouça bem, isso aqui é matéria da escola de discípulos. Estou dando um spoiler aqui para você que vai entrar na escola. E uma recordação para aqueles que já fizeram a matéria. Na terra, deu-se início ao plano redentor de Deus para o homem que,
mesmo condenado, recebeu, ainda no Éden, uma promessa de resgate eterno. Então, na terra, a redenção se deu na terra, lá mesmo, no jardim. Lá mesmo, onde o homem caiu, lá mesmo ele recebeu o quê? Uma promessa da sua redenção. É mesmo, pastor, sim. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher. Jesus, deixa eu falar aqui contextualizando, que eu estou lendo um versículo apenas, né? Senão um texto fora de contexto vira pretexto, né, Cris? Então, Deus está falando depois da queda do homem, está falando com quem? Com a serpente. Então Deus está falando para a serpente assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça. Quem é este? O descendente da mulher. E você lhe ferirá o calcanhar. Se um bicho pega no calcanhar aqui, fala assim, ai! A gente manqueja, a gente, ai, doeu. Mas não é mortal. Então a serpente, ela quer destilar algo mortal, mas ela vai pegar no calcanhar. Agora, o descendente de Davi, como que canta aí? Nossa, se eu soubesse cantar, eu já entrava com... Eu sonho com esse momento. A iniquidade da serpente pega no calcanhar. Aí o descendente de Davi faz o quê? Pisa na cabeça. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Então, às vezes o calcanhar vacilou, mas a promessa para o homem que sofreu ali essa picada é que o descendente da mulher, que é Jesus, ele vai pisar na cabeça do diabo. E calcanhar não mata, mas pisar na cabeça mata. Então a vitória nossa, ela é maior, ela é completa. E por isso ele nos fez mais que vencedores. Amém? Só para conhecimento teológico, esse aqui chama-se proto-evangelho. O que é isso? Proto vem de protótipo, é a primeira menção do evangelho na Bíblia, a primeira menção de Jesus. Sem escrever Jesus, o autor Moisés, né, do Gênesis, ele está citando que o descendente de Eva ia pisar na cabeça do diabo. Por isso é proto-evangelho, protótipo do evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Então, no próprio lugar onde o homem caiu, o homem é resgatado com uma promessa de redenção. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Isso, pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é forte. Isso é forte para dizer que não importa aonde você caiu, não importa qual condição foi, não importa essa picada, mesmo que seja peçonhenta, há uma promessa de redenção para mim e para você, que o descendente de Davi vai pisar na cabeça do diabo e vai esmagar a serpente, e ela não terá poder de morte sobre nós, porque ele nos deu vida. Então, a redenção de forma física, material, ela se deu aqui, né, na terra, no Éden. Mas a redenção, antes de se dar de forma material, de forma tangível, de forma visível, natural, no Éden, antes a redenção já estava no coração de Deus. O plano de Deus foi deflagrado na terra a partir da queda humana. No céu já estava no coração dele. Na terra foi na queda, mas no céu já estava no coração de Deus o plano redentor. Como eu falei, ele não foi pego de surpresa. Pastor, mas como assim? Apocalipse 13:8, que diz assim, ouça bem Apocalipse 13:8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertencem ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Quando que o Cordeiro foi morto?
antes da criação do mundo. Então, antes de ter havido a queda do homem na criação, Deus já tinha preparado o cordeiro para resolver o problema. Deus é amor, Ele te ama antes, durante e depois, e vai te amar para sempre, até a eternidade. Deus é maravilhoso, amém? Porque a gente acha que tudo se dá ali, na terra foi ali, mas antes, por isso Deus fala, com amor eterno. Quando Deus começou, Ele começou a te amar quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Deus já te amava, Deus já te amou, Ele já nos amou, amém? Esse é o plano perfeito de Deus. E evidentemente eu vou começar a transicionar, porque eu podia falar tantas coisas da salvação, até queria falar, mas eu quero dar ênfase no reino, amém? Eu quero dar essa ênfase no reino, porque a salvação é a melhor coisa que nos aconteceu, amém? A salvação é a melhor coisa que nos aconteceu. Mas sabe, o reino de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Vamos falar assim, diga assim, a salvação é a melhor coisa que já nos aconteceu. O reino é a melhor coisa que pode nos acontecer. Você entendeu isso? Então, se você recebeu a salvação, por que não aspirar o reino de Deus? Pastor, eu não aspiro porque eu acho que eu já estou nele. Aí que mora o perigo. Todos que vão reinar com Cristo são salvos, mas nem todos que são salvos vão reinar com Cristo. Porque a salvação é de graça, mas o reino é tomado por esforço. E só se apoderam dele aqueles que se... Tem crente que não se esforça? Tem. É salvo, vai para o céu, vai para as moradas celestiais, mas não vai reinar. É o crente vencedor e o crente que não é vencedor no quesito reino, no quesito promover o reino de Deus, no quesito galardão, porque o reino é parte do galardão de Deus para os vencedores. Quando fala da coroa, a gente acha que a gente tem que, depois, na semana que vem, eu acho que a gente vai desdobrar mais. Acho não, vai desdobrar, porque não dá tempo hoje. As parábolas do reino. A gente lê as parábolas como se fosse de salvação, mas elas são do reino. Aí a gente mistura. Aí a gente começa a questionar a salvação. Olha, ele vai perder a salvação. Será que eu falo disso hoje? Vou deixar para a semana que vem, né? Os armenianos ficarem assim, o que ele vai falar? Deixa eu só instigar um pouquinho. Só uma frase aqui para a gente continuar, tá bom, pastor Jader? O que eu e você fizemos para sermos salvos, em termos de obra? Não, obra, esforço, obra, conduta, obra, esforço. O que nós fizemos para sermos salvos? Fala com convicção. Eu sei que a cultura dominante, não, eu ajudei a senhorinha a atravessar a rua. Para com isso. O que eu e você fizemos para sermos salvos, em termos de obra, esforço, indulgência, o quê? Isso. Eu quero que você fale com muita ênfase, porque agora que você vai entender. Agora, tá. Então, nós somos salvos fazendo o quê? Em termos de obra, nada. Então, o que você deixaria de fazer para perder a sua salvação? Vai perder a salvação. É porque confunde salvação com reino. Tem crente que vai ser salvo, porque creu, e é Deus que está vendo o coração. Mas não vai reinar, porque não teve obras, não se esforçou, não evangelizou. Nós vamos daqui a pouco falar mais disso. Tem que entender isso.
Porque senão, hoje eu estou salvo, aí eu estou bem. Quando eu acho que eu estou salvo, o passarinho está cantando bonito, a brisa, o sol está... Tudo está lindo, eu dou um beijo na minha esposa, está tudo maravilhoso. E quando eu acordo achando que eu não fiz o dever de casa e eu estou duvidando da minha salvação, está tudo negro. Está tudo tempo fechado, o passarinho não canta, a coisa está ruim. E tem crente vivendo nessa balança. Hoje está salvo, amanhã está condenado. Hoje está salvo, amanhã está no inferno. Hoje está no céu, amanhã está no inferno. Hoje eu tenho certeza de salvação, amanhã eu não tenho mais. Meu Deus, uma pessoa dessa não consegue fluir, viver. Não tem paz. E o sangue de Jesus é que nos trouxe paz com Deus. Deus não está mais irado conosco, sabia disso? Diga assim, Deus não está mais irado comigo. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, quem que nós éramos? Filhos de Adão. O que Adão era? Desobediente. O que nós éramos? Desobedientes. A ira vinha sobre quem? Nós. Mas Jesus obedeceu, nós cremos no que ele fez, e aí ele recebeu castigo que me traz a paz. Porque agora, lá na cruz, ele pagou a dívida pela desobediência e me deu o favor de ser amigo de Deus agora. É assim que funciona. Ah, mas eu não fiz o dever de casa, aí eu dei nota fora. Crente, você vai ser mais espiritual. Nós estamos focando no reino, mas a salvação já está resolvida, filho. Pastor, você é calvinista? Não. Você é armeniano? Não. Eu sou bíblico. Amém? Tem coisas dos armenianos que são interessantes, tem coisas do calvinismo que é. Nós temos que ser bíblicos. Amém, Jesus? Agora, quando a gente vai para a palavra de Deus, se obra não salva homem, a falta delas também não vai condenar o homem. Ué, é ou não é, gente? Tá entendendo isso aí ou não? Quem está entendendo isso? Agora, a obra vai ser um diferencial para o reino de Deus. Vamos lá, então? Amém? O reino é o prêmio de Deus que nos apropriamos por obras, por esforço. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11. E praticamente nós já estamos acabando. Por isso que eu tive essa clareza. Ricardo, não pregue em uma só reunião. Ainda bem que realmente eu não tive essa pretensão, porque realmente não dá. Nem duas vai dar, mas nós vamos, pelo Espírito, nós vamos trazer o que Deus vai revelar para a igreja nesse tempo. Mateus, capítulo de número 11, Jesus está pregando nas cidades, ele está ensinando, e ele está dando instruções aos 12, depois chega os mensageiros de João Batista, aí dentro desse contexto, Jesus fala, eu quero citar só esse versículo, que é o verso 12, que diz assim, vamos ler o 11 e o 12. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só, verso 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, nesse caso aqui, nessa tradução, mas quem está com a versão que fala assim, é tomado por esforço. Tem a versão que fala, é tomado por esforço. E os que usam de força, os que se esforçam, se apoderam dele. Então, desde o tempo de João Batista, quando ele começou a anunciar, é chegado o reino de Deus. Então ele está falando, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Então desde esse tempo até agora, ou seja, até o tempo em que Jesus se manifestou, o reino é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então o crente, que mesmo sendo salvo, não quer se esforçar, não quer evangelizar ninguém, não quer servir nenhum ministério, não quer participar da célula, gosta só do banco da igreja, receber aqui no domingo, e não se envolve
precisa entender o reino de Deus, precisa entender que existe um galardão, precisa entender que agora, embora estas obras, e nenhuma delas, fazer parte de ministério, evangelizar, fazer caridade, nada disso garante a salvação, salva a pessoa, mas agora ela foi salva para andar nessa boa obra, e para que ela produza fruto verdadeiro, genuíno de arrependimento, porque quanto mais eu me aproprio das obras do Senhor, mais isso identifica de que eu fui de fato transformado pelo amor de Deus. Então nós precisamos entender que esse reino, depois na semana que vem eu vou falar, porque existe também esse reino que já foi inaugurado por meio de Cristo, porque o reino, a plenitude dos tempos e o reino de Deus, ele já começou a se desenhar com a vinda do Rei Jesus aqui na terra. Por isso que Paulo vai falar que nós podemos reinar em vida, ou seja, nesta vida. Mas na semana que vem nós vamos falar que existe também um reino milenar. Nós vamos falar disso semana que vem. Mas voltando aqui, eu quero terminar dizendo o seguinte: ao invés de falarmos o que devemos fazer, muitas vezes devemos falar o que não devemos fazer. E a palavra diz assim: não é apto para o reino de Deus. Então, existe partes da palavra que falam assim: olha, não é apto para o reino de Deus. E eu quero falar de pelo menos alguns pontos aqui, para nós terminarmos aqui essa mensagem, continuarmos semana que vem. Não é apto para o reino de Deus aquele que está mais preocupado com o que comer, beber e vestir, do que com a justiça de Deus. Ou seja, aquele que ainda fica como os gentios, os que não são crentes, perguntando: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? A pessoa que está se preocupando em demasia, está ansiosa, está gerando ansiedade, porque está preocupada com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mais do que se preocupa com a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é justiça própria, não é de mérito, mas é o que Jesus fez. E o que Jesus fez nos garante ter uma vida abundante, provida. Quanto mais você crê na obra de Cristo, menos você fica ansioso com o que comer, beber e vestir, porque você sabe que lá na cruz, Cristo já consumou a obra que deveria ser feita, e lá Ele já derramou de toda a plenitude para saciar, para alcançar todas as nossas necessidades. Amém, Jesus? Olha só o que diz aqui em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Versículo de número 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Amém? Até aqui. Então, Paulo está dizendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o que é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, uma pessoa não é apta para o reino de Deus quando ela se preocupa mais com comer, beber, vestir, mais do que ela se preocupa com a justiça, com a paz e a alegria no Espírito. E como nós falamos aqui na hora da oferta, as pessoas estão perdendo a paz porque amam o dinheiro, porque amam aquilo que pode fazer com que elas tenham poder de compra. Mas saiba, no reino de Deus você já tem a moeda de abundância na sua vida. A provisão de Deus está sobre a sua vida. Apenas você precisa crer. Pastor, então não preciso trabalhar. Ninguém está falando isso. Mas você trabalha, como o pastor
falou não pelo pão que perece. Lembra que o pastor Rodrigo pregou semana passada, né? Retrasada? Nós não trabalhamos pelo pão que perece. Porque os pais dos judeus comeram pão no deserto e morreram. Nós trabalhamos porque o trabalho dignifica o homem, como diz a ética protestante. E mais do que isso, o trabalho é algo que Deus deu. O trabalho não foi amaldiçoado. O suor, que é uma consequência da desobediência. Mas o trabalho é bênção. O trabalho nos dá conexões, network, inclusive para nós pregarmos o evangelho. O seu trabalho é um campo missionário. Você não sabia, mas semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Os agentes do reino. Hoje eu vim até de soldado aqui, você viu minha roupa? Porque existe o soldado de Cristo, que é o soldado do reino. Ele sabe que ele está lá no trabalho dele, ele é um advogado. Aí ele fala assim: eu sou um advogado de Cristo. Não, eu não sou um advogado cristão, eu sou um cristão advogado. Aí um policial, um amigo meu, né, Alex? Eu sou um policial cristão. O policial cristão, ele só administra a salvação dele, mas um cristão policial, ele sabe que ele não é um policial, ele é um cristão que está disfarçado de policial. O advogado cristão, ele é só um advogado que tem a salvação, que estou bem, estou salvo. Mas o cristão advogado, ele sabe que ele não é advogado, ele é cristão, ele está disfarçado de advogado. Um professor cristão é aquele que está dando a aula dele para ganhar o salário que penosamente ele granjeia, não é? O psicólogo cristão vai atender, vai fazer o trabalho dele com ética, com profissionalismo, para ganhar, não é verdade? Para comer e beber e vestir. Mas quando a pessoa pensa no reino, eu não sou um psicólogo cristão, eu sou um cristão disfarçado de psicólogo. Não é, Lívia? Não é, Wesley? Amém? Quem está entendendo isso? E outra coisa, você tem que entender que precisa trabalhar, porque quem trabalha não dá trabalho, tá bom? Só que nós não trabalhamos para sermos aceitos, para achar que o nosso esforço é que garante, porque Deus é que dá saúde para você pegar no chifre do boi e trazer o sustento para sua casa. Então é Ele, em primeira e em última instância, que provém tudo que você precisa. Não é apto para o reino aquele que está correndo atrás, acorda de madrugada, dorme tarde e penosamente granjeia o pão. A Bíblia diz no Salmo: Deus dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Dormir não está simbolizando descaso, apatia. Dormir está dizendo: essa pessoa está descansando em Deus. Ela fez o que deveria ser feito e ela sabe que tudo aquilo que ela não pode fazer, Deus vai fazer. Porque se Deus não puder cuidar da sua família, dos seus negócios, das suas finanças, da sua profissão, do seu dinheiro, da sua veste, da sua comida, da sua bebida, de toda a sua vida, da sua casa, você também não pode. Mas Ele diz: eu supro cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, segurou no arado, não olhe para trás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não se satisfaça, embora é a melhor coisa que nos aconteceu foi sermos salvos, mas existe mais. Então não se restrinja nesse sentido ao que já aconteceu, isso já está resolvido, mas se apodere do que aconteceu. Você é salvo, agora você tem o Espírito Santo e Ele já te deu tudo para agora
viver o que vai acontecer de uma forma plena, realizadora. E eu vou fechar essa mensagem dizendo o seguinte: sabe por que muitas pessoas estão deprimidas? Estão com síndrome do pânico? Não estou colocando tudo nessa conta não, tá? Não estou colocando tudo nessa conta, mas muitas pessoas estão muito down, triste, porque estão nesse ciclo vicioso, sem sentido. Levanta, trabalha, dorme, dinheiro, paga a conta e perde sentido. O sentido dessa vida não é o que nós produzimos e vai ficar. O sentido dessa vida é o que vai voar para a eternidade. Você precisa internalizar que você pode fazer os seus negócios, trabalhe, mas preste atenção nos sinais que Deus está colocando, as pessoas que Deus está colocando à sua volta, as conexões que Deus está fazendo. Deus vai te dar o bônus no final, que é o seu salário, mas a grande paga vai ser reinar com Ele. É você reinar em vida, tendo sentido, para ficar bem resolvido, não ficar com suas crises existenciais, mas saber que você está trabalhando, está fazendo o que você foi preparado, qualificou para isso, prosperando, mas o sentido maior não é isso. Isso não é um fim, é só um meio para eu fazer conexões com outras pessoas e levar o reino de Deus a elas. Não é apto para o reino aquele que está vendo comida, bebida e vestuário como um fim em si mesmo. Não é apto para o reino aquele que pegou no arado, recebeu a salvação e agora está olhando para trás falando: os dias passados. Não há sabedoria nisso, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Creia nisso e creia que o seu caminho é como a vereda do justo, que vai brilhando. Talvez sua luz está meio apagada, mas hoje é um momento para dar um up, brilhando. Aí vai brilhar mais amanhã, depois da manhã, até ser dia perfeito. Não pare, avance. O reino está aí e nós vamos tomá-lo. Vamos fazer a nossa parte para o reino, porque a parte de Jesus Ele já fez e já nos salvou e já nos preparou para reinarmos com Ele em vida e também no milênio. Semana que vem eu falo do milênio. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pastor, eu não tenho certeza de que de fato eu fui salvo, mas algo está queimando no meu coração, porque eu já ouvi de Deus, já ouvi do Filho de Deus, mas eu nunca verbalizei. Então você precisa verbalizar, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito da justiça. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você vai confessar, nós vamos ajudá-lo, vamos orar juntos. Pastor, eu fui salvo, mas fiquei desigrejado, eu fiquei afastado. Eu não mais estava como bom soldado de Cristo no fronte. Eu fiquei recluso, fiquei apagado. Parei de reinar em vida. E eu quero reinar com Cristo em vida e na outra vida, no milênio. Eu quero estar apto. Então, querido, é a oração que nós vamos fazer hoje. A oração que nós vamos fazer hoje, coloca a mão no seu coração. A primeira oração eu queria que você orasse dizendo: Senhor, toda a igreja diga: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Senhor, que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai
para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração que todos nós fizemos juntos e se identificou com esta oração, dizendo: sou eu, essa é a minha história e essa é a minha decisão, levante agora uma das suas mãos, levante a sua mão agora, eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Isso, eu vejo muitas mãos levantadas aqui nessa manhã. Aleluia. Você está dizendo: sou eu, essa é a minha oração, e hoje é o primeiro dia do restante da minha vida. Eu queria pedir com toda a liberdade, nós estamos em família. Você que levantou a sua mão, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu estou aqui para orar com você. Pode vir, deixe o seu lugar, fica aqui à minha frente. Nós vamos orar juntos, os consolidadores e os irmãos da igreja. Não precisa ser consolidador, venham com esses irmãos que estão ao seu lado. Isso, tragam-os, isso. É o momento de Deus para você, viu? Você é uma bênção. Sua mãe está orando por você. Você sabe disso. Amém? Fica ali do lado dela, aqui assim. Isso. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. O Senhor está transformando a sua história. O Senhor te ama. Ele tem planos. E o plano dele não é apenas comida e bebida, mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo. O Senhor está transformando a sua história. O Senhor está mudando uma trajetória. O Senhor está mudando um legado. O legado da orfandade não mais estará sobre a sua descendência, porque Jesus é aquele que te ligou com o Pai. Nós não somos mais órfãos. Nós não somos mais órfãos. Ele nos toma como filhos. Ele nos abençoa, Ele nos reconcilia. E a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E não apenas nessa vida. Ele tem um reino preparado para aqueles que andarão como salvos, mas como sal desta terra e luz desse mundo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas. Pai, coloca, Deus, o nome escrito no livro da vida, Senhor. Coloca anel no dedo daquele que estava afastado. Pai, no nome de Jesus, gera convicção de que eles são filhos, são filhas amadas, que nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que não há mais condenação para elas, porque estão em Cristo Jesus, e que elas têm um Pai amoroso, tem um irmão mais velho que é Jesus, que não se envergonha de chamá-las de irmãs, e tem uma família que as ama, família de Deus. E nós abençoamos o nome de Jesus. E eu vou contar até 3. Vocês que estão aqui à frente, vocês vão se voltar para trás e receber um abraço da família da fé, que somos nós, porque somos iguais. Somos família de Deus. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo irmão mais velho, que é Jesus, e somos irmãos uns dos outros. Então, se vocês permitirem, a família vai estar do lado, porque se um cai, o outro ajuda a levantar, e nós vamos firme até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vou contar até 3, pode ser? Aí vocês vão se voltar para trás para receber o abraço. Pode ser? Vamos contar, igreja? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Bem-vindos à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Que alegria. Amém? Você sabe que é uma festa agora no céu. Amém? Aqui na terra não pode ser diferente, porque somos a família de Deus aqui na terra. Amém? Quantos foram abençoados? Então eu quero fazer um apelo. Primeiro apelo: não deixe de participar da célula essa semana, porque nós pegamos esse pão. Eu sou do tempo da bisnaga. Não sei quem lembra bisnaga. Não?
É um pão desse tamanho assim. Aí você cortava assim. Então, aqui no domingo dá a bisnaga. Aí o líder de célula, o pastor do pequeno grupo, ele corta a bisnaga em pedaços menores e compartilha o pão de casa em casa. Amém? Então nós temos a oportunidade de comermos novamente e de uma forma tão saborosa, porque é uns ingredientes diferentes da participação dos irmãos, é maravilhoso. Então não falte a célula. Segundo apelo, compartilhe a mensagem, essa mensagem fica disponível no YouTube, no Facebook, pega o link, encaminha para os seus contatos. Olha só, antigamente o evangelismo você tinha que ir na porta dos outros, não que deixou de ser, a gente vai até fisicamente, mas hoje você pode mandar um zap, mandar um torpedo, torpedo não, né? Hoje não, quase ninguém faz mais, é o zap mesmo, e assim você evangeliza. E terceiro apelo, hoje à noite eu vou pregar essa mesma mensagem. Convido alguém para vir aqui à noite. Você está assim, nossa, essa pessoa podia, depois de mim, essa pessoa era a pessoa que mais precisava ouvir, né? Fala assim, depois de mim, é essa pessoa que eu estou pensando. É a pessoa que mais precisa ouvir essa mensagem. Então convide essa pessoa para voltar aqui, vir aqui à noite. Ela fala assim, eu só vou se você for. Volta à noite com ela. Amém? Quem está feliz com Jesus? Quem vai fazer Jesus feliz? Só os que são aptos para o reino, eles conseguem realmente fazer Jesus feliz nessa instância, nesse termo. Você seja essa pessoa em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória em nome de Jesus.